Então a gente percebe que na voz de Ori, o que mais atrapalha a gente de ter uma vida mais tranquila, com menos culpa. Eu digo menos culpa porque zero culpa nem sei se é possível, né? Sim. Mas uma vida mais tranquila, o que atrapalha é o complexo de Cinderela e a síndrome da impostora. Perfeito. Porque o complexo, ele nos leva a sempre ser subordinada a alguém do qual ou da qual a gente acha que depende a nossa salvação. Então, o complexo de Cinderela basicamente fala sobre a espera pelo príncipe encantado, vamos dizer, né, na linguagem hétera, principalmente, porque por causa, inclusive, da heterossexualidade compulsória, então já começa daí, né? A gente espera por um príncipe encantado num cavalo branco. Mas, quando a gente vai tirando essas cascas, até da própria heterossexualidade compulsória, a gente continua esperando salvação em alguém. Sim. Né? Seja em alguém num relacionamento romântico ou num relacionamento profissional, muitas vezes acontece. Sim, é a questão de não se responsabilizar, né, cara? É uma coisa tão transformadora, porque é justamente isso. A gente tá sempre esperando esse cuidado, é algo que vai nos tirar de uma situação X para Y, vamos dizer assim, né? Alguém que vai facilitar algum caminho dentro, né, da nossa vida. É muito isso, mano. Que conversa com essa narrativa, né, sem querer te cortar, que conversa justamente com essa narrativa que você acabou de falar, de Cinderela, né? Sim. Que vai ter alguém que vai me salvar, ou um trabalho, ou alguma coisa, e eu vou usar isso como um troféu de que, tipo, ai, deu tudo certo pra mim, né? Ou um príncipe ou uma fada madrinha. Ou a fada madrinha, perfeito. Né? E aí eu me lembrei do conto de um dos contos da Clarissa, né? Da Clarissa não, que ela coloca no livro Mulheres Correm com os Lobos, que é os Sapatinhos Vermelhos, que fala sobre a menina que deixou de fazer os sapatinhos vermelhos feitos à mão, porque ela queria viver essa ilusão, né? Ela esperava de alguém. Então foi uma mulher lá adotá-la, né? Uma mãe adotiva, uma senhora rica que desceu lá da carroça e pegou ela, toda aquela visão de princesa mesmo, né? Resgatou ela da pobreza. Isso, porque eu sou merecedora. Aí entra em um inconsciente coletivo muito, né, pesado, né? Dessa narrativa assistencialista que a gente tem aqui no Brasil, de que tudo é o sofredor pro merecimento, é a jornada, né? Você só consegue ter algo digno, heróico, se for nessa narrativa, né? E a televisão, a mídia, o storytelling, toda essa questão até dos coachings, né? Todo mundo bebe disso, né? Nesse mesmo. E assim, ou você tá do lado de que merece receber pela vida sofrida. Isso. Ou você tá do lado daquela que tem que doar, que tem que fazer caridade. Né? Sendo que o que a gente... Exato. Assim, não tô falando que não precisamos, né, que comunidades carentes, pessoas carentes não precisem de caridade. Mas a gente sabe que é tapar buraco. A gente precisa de uma educação. Exato. De reparação. Que repare esses erros. Que reparar, eu acho que nem tem como, né? Mas que minimize, na medida do possível, toda essa memória que foi tirada de nós. Sim, é começar a deixar o saldo menos negativo, essa que é a questão, que nem você falou, porque a reparação em si, não dá pra gente contabilizar isso. Não, famílias foram povos dizimados. Anos e milênios de história, né? Então, mas assim, o complexo de Cinderela, ele fala sobre essa espera na salvação, que alguém vai salvar, e quando você não, quando você chega numa consciência de que não existe isso, aí você acessa mais a síndrome da impostora, porque aí você, digamos que você tá num caminho de autonomia e emancipação. Certo. Putz, mas eu fiquei tanto tempo lá naquele lugar do complexo de Cinderela, esperando salvação tanto tempo, que agora que eu tô caminhando com as minhas próprias pernas, eu tenho mais consciência de que isso é possível. Como fazer isso se
eu só aprendi a ter expectativa. Tudo que eu aprendi foi a ter expectativa. Exato. Inclusive, recentemente, eu até coloquei na minha página aí umas perguntas, umas provocações sobre a diferença entre expectativa e esperança, né? Porque conversa muito com isso, né? Conversa com o que a gente aprendeu a ser e a esperar das pessoas, né? A gente criou uma grande necessidade de suprir expectativas, tanto quanto a gente cria essas expectativas, né? E aí essa síndrome que tudo que a gente faz nunca é chegando no resultado, chegando na meta, a gente sempre acha que falta, ou a gente sempre se sente fora do lugar porque a gente não aprendeu o que é pertencimento. A gente não é apoiada, né? As mulheres, Exato. quando têm esse tino de descobridoras, de curiosas, não é nosso lugar. Não é lugar de mulher, literalmente, não é lugar né? de mulher. Quem nasceu para ser astronauta, piloto, Sim. É tudo homem, né? E o que a gente faz com isso? Porque a gente tem muito isso. Todo mundo tem. Não, a gente enfia isso em algum lugar e vai esperar a salvação de um príncipe ou de uma fada, sabe? Ou uma princesa. Sim. E quando a gente chega lá por caminhos próprios, como você falou, a gente ainda tem essa questão de se questionar, porque foi tanta coisa, tanta expectativa incutida que parece que você não consegue nem se autovalidar. E daí que vem, né, a questão da impostora, porque parece exatamente isso. Como você não tem validação dessa independência em muitos lugares, você fala, nossa, mas como é que eu tô aqui, né? E fazendo isso e aquilo. E a gente sabe que, como você falou, pela natureza masculina ser a exploradora, a natureza feminina fica como aquela coisa de, ela só está sonhando, é só umas ambições. É só uma fase. É só uma fase, né? Que era uma menina vetada quando era criança, enfim. É muito, nossa, é muito cruel mesmo, como a gente vê, como essa energia altamente criadora, flamejante, feminina, foi sendo, né, talhada, foi sendo tolhida, né, nem talhada, foi sendo tolhida, né, dessas, e até corporalmente, né, porque outra coisa que eu queria também pra gente, né, dar seguimento é falar de como você fez essa ligação, dessa consciência interna, né, do Ori também com a questão do corpo, né? E o corpo como a casa, como justamente você se aceitar dentro dessa carne. Como é que funciona esse segundo elemento aí dessa investigação do corpo? Porque às vezes o que a gente pensa, ou como a gente pensa a si mesma, não é incoerente com o que o nosso corpo apresenta, porque a gente foi domesticada para seguir um padrão. Também. Né? Então, assim, as saídas do armário, acho que isso entra muitas saídas dos armários que a gente tem, né, para fazer na vida. As portas que a gente precisa abrir, né? Porque até essa questão, por exemplo, voltando só um pouquinho sobre a síndrome da impostora, às vezes a mulher, ela se sabe homoafetiva, por exemplo. Existe um lugar nela que se sabe, mas ela não tem coragem de assumir isso, porque ela mesma quer se convencer que aquilo pode ser só uma fase, que aquilo não é a natureza dela, sabe? Não, isso não é a minha natureza, isso é só uma coisa que eu gosto aqui, assim... Curiosidade superficial, entendeu? E aí, essa questão do corpo, eu acho que entra muito ouvir o corpo sem a cabeça. Olha que legal, você vai de um para outro, mas sem necessariamente estar influenciado, né? Estar conectado, que interessante. Porque eu acho que para também ouvir o corpo sem a cabeça, primeiro a gente precisa aprender a tirar a cabeça da questão, né? Eu acho que o budismo fala muito isso, o budismo zen, dessa relação de cortar a cabeça, né? Que interessante. Como que é você sentir, viver a vida sem ser só pela cabeça, tudo tá na cabeça, tudo a gente pensa. E a gente tem o resto do corpo, da carne viva ali, né? Exatamente, quando a gente deixa a cabeça de fora, a gente começa a respeitar os sinais que o nosso corpo dá sobre aquele ambiente que você não tá se sentindo bem, e que às vezes a gente se obriga a estar ali por N motivos,
Mas a gente não se sente bem ali, o corpo tá falando. O corpo responde. O corpo, ele sente tudo. E essa questão da sexualidade também. Se a gente tira a cabeça e começa a perceber o que atrai o corpo, sabe? O que o corpo sente tesão? Qual o estímulo real e verdadeiro, sem ser mental, sabe? Demais. E então o Corpo Casa, ele passa muito por aí. Ele fala sobre o que a gente acumula. É uma investigação do que, assim como a casa da gente, a gente deixa cantinhos acumulados de algumas coisas. Tem outros cantos que não entra tanta luz, que é um lugar mais escuro. Por que tá mais escuro aqui? Né? Será que a gente já está preparada para arejar esse lugar aqui? Para abrir uma janela? Você falou abrir os armários, né? Arejar o que tá... Exatamente. Que legal, muito simbólico, sim. Então, muito o Corpo poderoso. Casa, ele vai, além dessa questão de assumir o nosso corpo como mas assumir também o que a gente está psicossomaticamente acumulando na nossa musculatura, nos nossos órgãos, sabe? Certo. É uma leitura muito aprofundada, que como você falou, remonta a essa origem também. Né? A dor do corpo, esses padrões também remontam a essa nossa primeira versão que foi sendo maculada, vamos dizer assim, né? Machucada, né? Sim. Contida, reprimida, né? Dessa vida e dos nossos ancestrais. E dos nossos ancestrais, perfeitamente. Né? Então, acho que essa é uma investigação muito importante para a gente fazer, né? Como brasileiras, né? Porque exatamente. A miscigenação, ela veio do estupro, né? Uhum. Então, se a gente parar para pensar, é muito pesado. E a gente carrega essas marcas no nosso corpo. E aí, o que a gente faz com isso? Né? É importante trabalhar, é importante investigar, se acolher, porque se acolhendo, a gente está acolhendo as que vieram antes de nós também, né? Com certeza, querida. E aí, a gente partindo para outras ferramentas também, né? Desse caminho, para a parte... bruxaria, que é a parte gostosa de mexer, né, de fato com os elementos ali também da natureza, né, tem a questão das ervas, né, que você faz realmente um trabalho muito guiado em cima dessa sabedoria ancestral, das funções ali, né, de toda a questão, que é isso, né, a bruxaria também é toda essa área que também tem muitas vertentes que se apropriaram, né, numa narrativa e a bruxaria branca, enfim, tantos filtros, né? E essa também é uma área que você também trouxe, né? Com essa interpretação para o seu trabalho e que você também aplica com as doulandas, né? Justamente para viver essa que você chama da imunidade instintiva, né? Então, se familiarizar com as ervas, né? Eu acho que é isso que também gera esse instinto, não é? Uma vez que você também começa realmente a conhecer melhor, né, a intimidade dessas plantas, a conhecê-las, a aplicá-las. Como é que você realiza esse trabalho? Olha, tem aquela música que ficou bem conhecida do Chico César, tem uma frase que é muito interessante, que é: Deus me defenda de mim e da maldade de gente boa, da bondade de pessoa ruim. Nossa. Eu acho que a imunidade instintiva tem muito a ver com isso, porque para você proteger o seu instinto, não dependa de nenhum ego. Inclusive, nem do seu. Certo. E nem do ego de outras pessoas. A imunidade instintiva, ela traz ferramentas sem ego, né? Sem passar pela mente de alguém, né? Então, assim, tá precisando de uma calmaria, filha? Então, vamos ver qual erva é boa para um banho, né? Para um amaci ou para um escalda-pés. Eu até falei no último Corpo Casa, né? Que para esfriar a cabeça, esquenta o pé. Esquenta o pé. Imagina, uma vez a Yasmin tava com uma enxaqueca terrível. Yasmin é minha companheira. E ela tava sem remédio, que ela costuma tomar remédio. Tá. Ela já tem um quadro de... Ela já tem um quadro de, às vezes, vir uma enxaqueca forte, principalmente antes de menstruar. Certo. E aí, nossa, na hora eu falei, peraí. Esquentei uma água, coloquei o pé dela na água bem quentinha, com óleo essencial. Passou, tirou com a mão.
Então essas coisas a gente... E sal grosso também, né? Maravilhoso. Pra descarregar mesmo. Sim, aterrar, né? Aterrar. As ervas têm essa função, né? Então, colocar o pé na terra de vez em quando. Tanta gente que mora em prédio, em apartamento, né? Meu, se você não tem o costume, nem que seja no canteirinho do seu prédio, fica 5 minutinhos com o pé na terra lá, sabe? Nossa, faz toda a A diferença. nossa cabeça é uma antena. Pensa viver em São Paulo, no meio dessas antenas de telefone, Wi-Fi, gente, é uma loucura. A gente precisa, a gente é um para-raio. A gente precisa colocar o pé na terra. Então são essas que não é nenhuma grande coisa, né? Um super conhecimento. Eu tô aprendendo ainda sobre as ervas, mas eu acho que o principal é a gente ter a iniciativa de fazer um escaldapé. Aprender a se autorresponsabilizar. Se autorresponsabilizar nesse cuidado também, nesse autocuidado, é isso que a gente tá falando, né? Fazer um banho de ervas, assim, pelo menos saber um básico de ervas frias, mornas e quentes. Muito sabe? Bom. Tipo, Sim. Tá sentindo um peso, uma coisa estranha. A gente sente. A gente sente, é isso, gente. Não dá pra ignorar os sinais e continuar culpabilizando as mesmas coisas, né? Exatamente. Então faz um banho de erva, né? Coloca uma erva mais quente pra fazer um descarrego. Tá precisando sossegar, acalmar a cabeça. Faz um outro banho de erva com erva mais fria e morna, né? Vaporização também. Eu tenho no YouTube uma oração para vaporização do útero, que eu tenho que dar uma atualizadinha já, mas é uma oração que eu considero muito boa para limpeza das memórias uterinas, sabe? Então quem quiser é só ir lá no meu canal, que é o Ho Oponopono, para as memórias do útero. Coloca algumas ervas lá, camomila, artemisia, lavanda, fica um tempo lá fazendo aquela vaporização, né? Aquela fumaça vai dissolvendo coisas que a gente precisa dissolver, né? Perfeito. No etérico também, no etéreo, aliás. No etéreo. E não tem como a gente falar dessa questão de, mais uma vez, como a gente tá falando de tantos filtros, porque é um conhecimento ancestral, né, gente? Todo mundo, eu acredito que a maioria das pessoas tem pelo menos no mínimo uma lembrança de alguma coisa relacionada à planta, porque é uma coisa que tá tão enraizada também na cultura brasileira, nas benzedeiras, né, que hoje são consideradas um patrimônio histórico. Então, assim, realmente esse conhecimento seu de intimidade com o ambiente onde a gente está na natureza, acima de qualquer outro rótulo, qualquer outra vertente, né, apropriação, leitura religiosa que se faça, é a nossa questão da nossa conexão aqui como seres, né? E eu acho isso tão fantástico, como você falou, dessa questão que a gente está falando dessa intimidade, dessa autorresponsabilidade do cuidado, e que como isso traz realmente de como se tratar, de como se curar, e eu acho que isso vai exatamente nisso, nesse poder da gente fazer esses pequenos rituais, porque é isso, né? Você também é uma pessoa que trouxe toda essa desconstrução dessa questão do ritual, porque é isso que tem que estar presente na nossa vida, né? Todos os dias, o ritual quer dizer isso, né? É algo que você vai estar fazendo ali como uma reverência também a essa ancestralidade, porque você está ali se conectando com um hábito também que foi fruto dos seus ancestrais, né? Sim. Então isso é muito poderoso, e a gente vê o quanto que aí a gente se conecta, como você falou, né? Dessa coisa que você quebra esse tempo capitalista e que você utiliza o tempo para isso, né? Para você poder preparar, né, esse tipo de técnica, de prática, e que é isso que vai trazer sentido no dia a dia, né? Aquilo que te faz bem, que te faz voltar para esse eixo, e de reverenciar toda essa ancestralidade que também foi exatamente isso, foi sendo abafada durante todos esses tempos, né? Sim. Foi abafada durante todos esses tempos, e foi reinterpretada, e que é muito mais simples do que a gente pensa, né? Você tá falando isso também antes da gente começar a gravar, né? A questão é muito mais simples do que a gente pensa. E aí você também, né, pra gente seguir aqui, você coroa, né, toda essa questão dessa conexão da ancestralidade, na nação Banto, né, que eu também acho muito bacana de você comentar aqui com a gente, em Makuyu Kindala. Não sei se eu tô na pronúncia certa, né, porque é um idioma maravilhoso, né?
E é uma língua muito aberta, né? Que parece que você está sempre falando sorrindo, assim, né? Eu acho muito interessante. Que é a bênção, né, do tempo do agora. Porque é isso que a gente tem, né? E o que você falou, a pandemia, todo esse processo sensível que a gente serviu, serviu para nos fazer enxergar na bênção, no poder do agora, né? Então, como é que você constrói e finaliza esse processo com a questão dessa bênção do agora? Então, acho que Macuio Quindala veio como uma... A gente sempre foi uma casa de benzedeira, né? A guia-chefe, a minha mestra, mentora, é uma preta velha, que é a avó Maria da Mironga, de Luanda, e ela ensinou uma técnica de benzimento, que foi uma técnica que eu já fiz por muito tempo e ainda faço. Na nossa casa, todas as segundas, há um tempo atrás, a gente oferecia benzimento para as pessoas. E o Macuio Quindala veio como um fechamento da gente aprender a utilizar a imunidade instintiva, a gente colocar em prática os benefícios da imunidade instintiva. É como se fosse um ciclo mesmo, Perfeito. sabe? Que aí a gente aprende, a gente começa a ter consciência das histórias que a gente conta para nós mesmas e para o mundo. Sim. Com a voz de Ori. Aí, a partir disso, a gente começa a observar os lugares que o nosso corpo ocupa, os lugares de pertencimento desses corpos. E aí, com isso, a gente vai para a imunidade instintiva. Como que a gente se liga cada vez mais instintivamente com esses lugares que são, de fato, nossos lugares, né? Uma coisa interessante que eu deixei de falar é que o corpo casa, por exemplo, eu sinto que ele atua, assim, esse conceito do corpo casa é como se fosse uma trilha sonora, né? Então imagina, você tá na sua casa, passando o dia inteiro na sua casa, ou férias, enfim, curtindo a sua casa, ou todo dia, não precisa nem ser férias. Para curtir a sua casa, você tem que ter lá um espaço que você goste, fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo, ter pelo menos um tempo para ser assim, né? Exato. Para curtir a sua casa. Exato. Imagina tendo esse tempo para ser assim na sua casa, estar na sua casa dessa forma. Imagina você ter uma trilha sonora durante esse tempo que você odeie. Durante todo o tempo em que você tá na sua casa fazendo as coisinhas que você gosta, no tempo que você gosta, enquanto isso tá passando uma trilha sonora, uma música, um estilo de música que você abomina. E aí tá, os primeiros 10 minutos, 20 minutos você até pode aguentar, mas depois vai chegar um tempo, uma hora, vivendo nessa casa com essa música o tempo todo, que você vai ficar extremamente estressada, você vai se irritar, vai ser insuportável. Exato. Né? E porra, é a sua casa. Como que você tá deixando essa trilha sonora entrar na sua casa, né? Então a imunidade instintiva, ela vem no sentido de te puxar, de te atrair ou atrair você para o que você realmente se afina, né? Que são as sintonizar, ervas. né? Sintonizar. Usando mais uma vez a analogia da música, que é maravilhosa, é isso, né? Sintonizar. Aí a imunidade instintiva te ajuda a sintonizar não só com as ervas, mas tem outras ferramentas também, oráculos, né? Coisas que a gente aprende assim para se fortalecer. Maravilhoso. Você também tem a mesa radiônica, né? Sim. Tem muitas ferramentas maravilhosas, né? A radiônica a gente vai ter que marcar um... Nossa, tem muito pano pra mão. Lógico. É isso que eu acho incrível. Exatamente, você conseguiu, né, no seu próprio processo da doulagem, ser a doulanda de si mesma, né? Acredito que com todas essas mestras aí, né, não só da ancestralidade, como das autoras, como o presente, o passado, o que, como você falou, o que tá nesse plano, o que não tá mais, mas principalmente você conseguiu viver o método consigo mesma, e que foi o que te possibilitou fazer esse fio condutor da maneira mais natural possível, né? É porque é isso, né? Quando você vê que você conseguiu unir, né, não só os elementos dessa nossa existência, né, enquanto corpo, matéria e espírito, mas também nessa questão da abordagem do que você vai beber. Você vai beber
né, de fontes ancestrais, sagradas, de simbolismos, de coisas que estão presentes, né, no nosso dia a dia. Sim. Né? Então, é justamente isso que eu tento fazer, né? Eu acho que as doulandas que me chegam também acabam sendo uma bússola para eu olhar para minha vida também, sabe? Sim. Então, é muito interessante o processo como um todo. E aí o Macuyo Kindala, ele vem assim para a gente colocar em prática e resgatar esse sentido de coletivo. Né, porque acho que o pertencimento também mora aí. Acho que a minha vida toda, assim, um dos principais alicerces que eu busquei foi o pertencimento. Porque é algo que me faltou muito. Sim. Assim. Eu tenho essa questão, assim, acho que todo esse trabalho, a casa de vó, né, o quilombo da vó, quilombo foi o nome que a avó deu, mas assim, eu nunca tive avó. Minha avó materna morreu quando eu tinha 7 anos, a paterna eu nunca conheci, mas eu sempre tive essa busca, assim, de querer ter esse contato com vó, e o contato com a avó que eu tenho é a avó Mironga, e hoje eu moro numa casa de vó, sabe? Demais. Então a doulagem também ela é aquela coisa do Quiron que tem na astrologia, né, do curador ferido, que a medicina dele é aquilo que ele precisa. Então a doulagem de instintos é muito isso, e o Macuyo Kindala, dentro dessa questão do pertencimento, é a gente se sentir útil, no sentido da gente fazer pelo próximo. E aí vocês viram também na imagem que eu vou mostrar aí na tela para vocês, um vídeo da casa, né, de vó tão maravilhosa, né, que concretiza essas experiências, né, que é o Quilombo da Mironga. Inclusive a Karen estava me comentando aqui que as próximas vivências, os rituais também serão baseados nos capítulos, né, desse manual que você está desenvolvendo. E, gente, é isso, é sem palavras para te agradecer, mano, todo esse trabalho maravilhoso. Tem muitas horas de conteúdos aqui, também tem lives, né, trocas muito preciosas, né, dentro da comunidade, que eu acho que assim, eu costumo falar que eu gosto de acordar, quando eu acordo bem cedo assim para trabalhar, que eu gosto de colocar um vídeo seu e ir ouvindo assim, porque é tão gostoso essa guiança mesmo, né, dentro dos conhecimentos que você traz, que você compartilha. Então aqui tem, né, no Quilombo da Vó, nesse primeiro Instagram aqui a gente tem um pouco mais sobre o espaço, né? Que aí você generosamente abre aí pra gente poder vivenciar tantas coisas lindas como eu já vivi. Então, sigam o Quilombo da Avó, que é o primeiro Instagram. A gente tem o seu próprio, né? Que é o Karen Barbosa _ Carmencita, que também tem lá um pouco da sua face artística, musical, né, poeta, performática, todos esses... Tem uma gama aí, gente, de mulheres, de personagens, não é? É excelente, assim. Você realmente, né, uma mulher multifacetada. Então aqui também tem mais conteúdos do dia a dia que você compartilha. Tem muitas reflexões. Enfim, gente, cada post é um universo, é um conteúdo maravilhoso. Vocês estão vendo aí muitos designs gráficos maravilhosos, essa identidade visual desenvolvida pela Yasmin, né, sua parceira. Então, assim, é uma dupla fantástica de mulheres incríveis fazendo um conteúdo autoral brasileiro, de uma mulher preta. Então, gente, é isso, é a gente construindo. O nosso conteúdo, ele é o nosso maior patrimônio digital. Eu venho cada vez mais falando disso, né? Porque isso tudo que você está manifestando, esse teu maior ouro, né? Então, eu acredito que todas as formas como a gente se coloca, a gente já está dando espaço para essa coisa, né, próspera. E próspera no sentido da natureza, de abundante, de florescer esses processos, né, desse tempo feminino das coisas, né. E por isso um processo como o da Karen é tão importante. A doulagem é um processo profundo e generoso, né, e eu vou falar aqui do coração, porque eu fiz durante muitos anos a terapia tradicional, né, a psicologia, a psicanalítica, mas foi com a Karen que realmente eu percebi da minha responsabilidade total no processo. E isso é muito único, porque foram encontros guiados, né, que a gente fez, como ela mesma explicou, e tem aqui no site para vocês também
conhecerem melhor a descrição, né, a cada passo aqui desses 4 pontos que a gente falou, né, os formatos desses atendimentos, né, que tem as conversas individuais, tem os rituais, né, tem toda essa guiança aí, né, das plantas, dos hábitos, enfim, foi nesse processo com ela que eu me percebi realmente responsável e conectada, né, com essa ancestralidade, e tanto é que a gente, né, construiu uma modalidade continuada, né, então a gente continua tendo essa troca dentro da Adolage, porque eu falei, não, eu parei uma parte, mas eu tenho tanta coisa, né, que é isso, a mulher é essa energia criadora, né, gente, uterina, maravilhosa, então é isso que a gente tem que manifestar diariamente no nosso trabalho, né, trabalhos como o dela, propósitos que realmente transformam vidas, né? Então esse é o convite, né, querida, que a gente deixa aqui para vocês poderem seguir nos canais, em Instagrams maravilhosos, muito bem construídos aí com conteúdo. Tem o e-mail da Karen que a gente vai deixar aí para você também. Tem o YouTube, onde tem todas essas lives também, né, mana? E mais uma vez aqui, exaltar a doula de instintos, Karen Barbosa. Vamos cada vez mais compartilhar isso, conteúdo autoral feminino. É isso que vai mudar esse Brasil. Eu acho que essa é a maior política isso que a gente pode fazer, né, querida? É isso. Gratidão imensa pela tua presença, por todo o seu compartilhamento, por tudo que a gente construiu até agora e tudo que virá, né? E muito obrigada por essa partilha, por essa construção tão importante para nós, por essa coisa viva que é a Adolage. Nossa, eu agradeço demais, é uma honra para mim estar aqui. Agradeço muito pela oportunidade, por esse caminho que você está abrindo para mim e para outras mulheres por meio do Mídias e Marcas, que a gente pode fazer. Tudo que você faz assim com essa um capricho, dedicação, exímia, inteligência também, né? Então isso é muito nítido nos trabalhos que você faz. Uma honra você ser minha doulanda. Sim. E tá aqui, demais. Assim, muito grata mesmo. Quero deixar um agradecimento especial a Yasmin também, né? Porque ela que torna possível pela arte dela, né, que isso seja mais, que o algoritmo seja mais alcançado, né, porque ela faz uma arte incrível, excepcional e também um trabalho de sustentação e firmeza muito forte na casa, né, espiritual, na condução também das coisas, dos trabalhos, então agradeço. Na alimentação, porque a Yasmin tem essa bruxaria da cozinha maravilhosamente, né? As punks e é isso, são todas as partes do processo. A casa da avó é exatamente isso, né? Além de todo esse cuidado, né, que a gente tem dentro dos trabalhos, também tem a questão da alimentação, que é tão importante a gente se acolher disso também, né? Então, é uma casa que cuida de todos os âmbitos, gente. Então, por favor, conheçam o trabalho dessa maravilhosa, sentirem o chamado, chamem para uma prosa, como você mesmo fala, né? Me chama para uma prosa. E tem muitos eventos bons agora que vão acontecer, que já estão acontecendo, né? Ocupando a casa, né? Sim. Então fiquem ligados, porque também tem uma programação fantástica no espaço. Você também faz atendimentos aqui em São Paulo, né? Sim, estou fazendo, eu comecei a fazer agora no Espaço Kiron, que é um espaço, assim, de muita confiança, né, e que eu tenho levado tanto os rituais com a ayahuasca quanto os trabalhos individuais de massoterapia para lá também. Sigamos, mana, sigamos fazendo e participando, incentivando, essa é a maneira, né? Como a gente faz esse feminino ficar ativo no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, gratidão, querida. Grata eu. Em breve, muitas novidades. Muito. E muitos lançamentos virão em breve, em parcerias. Para você que não conhece, o Mídias e Marcas é uma plataforma multicanais que a gente está aí estruturando também de forma independente, para que chegue conteúdo de qualidade, para que ajude, capacite, inspire cada vez mais empreendedoras a produzir conteúdo, porque é um braço nosso, né, mana? Não tem como a gente empreender nesse mundo sem a gente produzir conteúdo, né? E é uma coisa que, como a gente está falando muito aqui na tônica da nossa conversa, algo de nossa responsabilidade, principalmente para a gente parir, né, de dentro para fora o que é a nossa marca, o que é a nossa empresa, o que é o nosso propósito. Então, vai muito além de regrinhas que a gente vê por aí, né? A gente tem que começar com essa autoinvestigação. É isso, até
para outros processos de marca, como, né, o branding e tudo mais, é preciso fazer uma autoinvestigação. Então, a gente procura aqui trazer vários vieses, como a gente trouxe hoje da Karen, para nos ajudar a construir os nossos negócios. Então, acompanha a gente, que nós temos muitos episódios legais no YouTube. Temos agora, né, chegando os podcasts no nosso Spotify. Temos o Instagram com dicas exclusivas. Temos e-mail marketing para você também poder acompanhar a seleção aí dos melhores artigos que a gente vai soltando. Enfim, essa é a nossa comunidade. Fique à vontade para você entrar em contato conosco, compartilhar a mensagem das manas empreendedoras. E é isso, né, querida? Vamos em frente, que temos muito a fazer. Muito obrigada pela sua companhia em mais um episódio e a gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau! Tchau!